Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar os queridos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 3 a 12. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Que Deus abençoe a leitura e que você seja edificado com a palavra de Deus no teu coração. Mantenha a Bíblia aberta, vamos acompanhar a exposição desta passagem. Estou desanimado. O que eu faço? Talvez seja essa a tua realidade, meu irmão. Talvez seja essa a tua realidade, minha irmã. Pastor, o que eu faço? Estou desanimado. Nesse confinamento aqui, não tá legal. O que é que eu faço? O desânimo, meus irmãos, é um perigo. É um perigo e, infelizmente, ele tem assolado o cristão. Infelizmente. Por que o desânimo é tão perigoso assim? Porque os efeitos que ele gera são devastadores, podendo resultar, por exemplo, na apostasia, no abandono da fé em Cristo Jesus. Então, o desânimo é perigoso, sim. E se você eventualmente fica preocupado com isso, ou preocupada, é pertinente. Nós temos que ficar preocupados, sim, porque o desânimo vai trazendo, vai resultando consequências contrárias à palavra de Deus. E esta passagem serve como base para lhe ajudar, meu irmão. Serve como base para lhe ajudar, minha irmã, a combater o desânimo que, infelizmente, como nós falamos, faz parte da nossa natureza humana. O nosso tema é combatendo o desânimo. O que fazer para combater o desânimo? E, em primeiro lugar, com bastante júbilo e alegria, a primeira lição, que vai dos versos 3 a 5, é: exulte com alegria indizível
da salvação que Deus lhe concedeu, centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Veja aí nos versos 3 a 5, mais uma vez vamos ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quantas informações, quantas lições nós temos aqui, meus irmãos. Exulte com alegria indizível da salvação que Deus lhe concedeu, centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Essa palavra exultar, meus irmãos, é um grau muito elevado de alegria. Exulte com um grau elevado de alegria. Nessa alegria indizível. Esse termo indizível significa que não podemos explicar com palavras. Exulte com alegria inexplicável. Exultar da salvação que Cristo nos concedeu. E Pedro, meus irmãos, fala nesse texto do maior milagre concedido por Deus, pela graça aos crentes, a nós. E ele usa a estrutura trinitariana da redenção. Se você observar nos versos 13 a 12, você vai perceber isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo que segundo a sua muita misericórdia. Veja aí esse termo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O que é regeneração, meus irmãos? Vamos lembrar, regeneração é uma obra de Deus. O próprio texto mostra isso claramente. É uma obra de Deus no coração do homem. E o que é misericórdia? É o favor de Deus. É a compaixão de Deus por pecadores que nós somos. Misericórdia é isso. É o favor de Deus. É a compaixão de Deus por nós. Portanto, falar sobre misericórdia merecida é uma contradição de termos. É completamente contraditório falar sobre misericórdia merecida. Não existe isso na palavra de Deus. É uma contradição de termos. O homem não pode, por decisão própria, se autorregenerar. Não pode. Ninguém pode se autodecidir por Cristo. O homem não pode se autoconverter e se fazer uma nova criatura. Portanto, regeneração é um ato divino por meio da obra do Espírito Santo que nos faz nascer de novo. E a Bíblia chama também, meus irmãos, de novo nascimento. Regeneração se refere à ação do Espírito Santo em nós, transformando as nossas inclinações, as nossas tendências da carne, da nossa natureza pecaminosa, do mal, para uma disposição de agradar e glorificar a Deus, fazendo para Deus, para a glória de Deus, fazendo o bem para agradar ao Senhor, por meio do Espírito Santo do Senhor. Portanto, regeneração é uma obra de Deus e o Senhor vai nos transformando, nos lapidando, tirando as nossas tendências carnais e fazendo uma disposição, colocando a disposição de agradar a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto rico de lições, Deus nos regenerou para uma viva esperança. A própria palavra já aponta para isso. Essa regeneração
é para uma viva esperança ativa, dinâmica. Ela está sempre se renovando em nós, por isso que é ativa, por isso que é viva, por isso que é dinâmica. Esta regeneração que nos leva à vida, viva esperança. Ela é alegre. Esta viva esperança, meus irmãos, ela leva ao compromisso com Cristo, visando a vida eterna, visando a glória. Por isso que é viva esperança, ativa, com vigor. Ela não é morna, ela não é apática, ela não é mecânica e muito menos automática. Por isso nós precisamos sempre rever, sempre avaliar a nossa vida com Deus. Como é que estamos? Estamos apáticos, desanimados? Exatamente, o desânimo vem exatamente contra tudo isso. O desânimo vem nos deixar apáticos, desanimados. Mas Deus te regenerou, meu irmão, minha irmã, por uma viva esperança, alegre, ativa, dinâmica e compromissada com Cristo. Mas em segundo lugar, Deus nos regenerou com base na ressurreição de Jesus Cristo, como está dizendo aí. Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, agora é importante, a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. A nossa esperança, ela está amparada, ela está alicerçada na ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, nossa esperança não faria nenhum sentido, meus irmãos. Veja, note, se delicie com esse texto. A tua esperança, a minha esperança, que é viva, ela está fundamentada em Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, para vocês, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus nos regenerou para uma herança incorruptível. Uma herança é aquilo que os filhos herdam, os bens que os pais têm. Não é isso? Os filhos herdam os bens que os pais têm. Na vida espiritual, o povo de Deus, os servos do Senhor, aqueles que foram regenerados, você, meu irmão, você, minha irmã, nós. O Senhor Deus nos regenerou para uma herança incorruptível. Incorruptível, porque do ponto de vista terreno, heranças, as pessoas brigam por herança, as pessoas matam por herança, que corrói, que são corruptíveis, que a traça come, o ladrão rouba. Mas esta herança aqui, meus irmãos, que Pedro ilustra, é uma herança incorruptível. Não se destrói, não acaba. Ela é sem mácula, ou seja, ela é sem sujeira, ela é sem imundície. Que maravilhoso, meus irmãos. Ela é também essa herança imarcessível. Que palavra linda é esta? Imarcessível significa que a nossa herança, preparada, reservada, para ser dada a nós no último tempo, ela não murcha. Ela não murcha. Isso quer dizer a palavra imarcessível. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé.
Note, meus irmãos, que Deus nos regenerou, mas Deus não só nos regenerou, mas Ele nos guarda pelo seu poder. O Senhor Deus nos garante, isso nos leva, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. O Senhor Deus nos guarda para que, pelo seu poder, para que nós não abandonemos a fé, para que nós não desanimemos. É isso que nós estamos falando. Deus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus. Isso significa, meus irmãos, a perseverança dos santos. É claro que nós precisamos fazer. É claro que a Bíblia coloca e sempre nos ensina responsabilidade humana. Mas o Senhor nos guarda pelo seu poder. Pelo seu poder somos guardados pelo Senhor, de forma que nós não venhamos a regressar, a voltar na fé, a desanimar, a abandonar e principalmente a apostatar da fé. Não vai acontecer com o crente regenerado. E, meus irmãos, tudo isso é para ser revelado no último tempo, lá no futuro, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Por isso não há espaço para o desânimo, meus irmãos. Meditando nisso, dia a dia as coisas vão desaparecendo, os problemas, os desânimos, não totalmente, mas as coisas vão diminuindo do ponto de vista da palavra de Deus, que vai nos ajudando a meditar, e as coisas vão desaparecendo em nossa vida, as coisas carnais. Mas o que fazer em segundo lugar para combater o desânimo? Exulte com alegria indizível da salvação, porque o alvo final da vossa fé é a salvação da vossa alma. Exulte com alegria indizível na salvação, porque o alvo final da vossa fé é a salvação da vossa alma. Lá no finalzinho do verso 9, nós observamos isso, mas vamos reler novamente os versos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o segundo ponto. Exulte com alegria indizível da salvação, porque o alvo final da tua fé, da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Meus irmãos, quando ele começa dizendo aqui, verso 6, ele está dizendo: nisso exultais. Nisso o quê? Exultais em quê? Evidentemente na salvação, que é o que Pedro está tratando. Embora no presente, por breve tempo. Pedro, meus irmãos, nos conclama a nos exultar nas provações. Exatamente isso. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É isso que Pedro está dizendo. Para o mundo, meus irmãos, para o mundo sem Deus, para o mundo sem Cristo, estar alegre e ao mesmo tempo passar por aflições é um paradoxo. É loucura para o mundo, não é isso? O camarada está passando, está feliz, está alegre e ao mesmo tempo passar por aflições. Eles não suportam essa ideia. É loucura. Mas para o crente salvo em Cristo Jesus, é uma alegria exultante
exultante passar por provações e aflições. Note, meus irmãos, e você sabe disso. Para o crente é uma alegria exultante passar por provações. Isso não significa que o crente deva se alegrar na provação em si mesma, mas no que ela produz. Eu sempre estou falando sobre isso, mas vale a pena repetir. Não significa que a Bíblia nos ensine isso, que a gente deva se alegrar na provação em si, mas no que ela produz. Por exemplo, aí mesmo, na carta de Pedro, na leitura responsiva que o presbítero Sidney leu, no capítulo 4, diz assim: o crente se alegra, olha só, o crente se alegra na medida em que é co-participante dos sofrimentos de Cristo. Veja, o crente se alegra na medida em que ele é co-participante dos sofrimentos de Cristo. E o texto continua: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Seja feliz, você é feliz. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro capítulo 4. Note, meus irmãos, é por isso que o crente sabe. O crente se alegra por passar por provações, porque é um privilégio. Somos tidos como bem-aventurados. Sofrer por Cristo, não vamos ficar envergonhados. Antes nós glorificamos a Deus. Exultais, Pedro está dizendo, com esse grau elevado de alegria. Por quê? Porque as provações são passageiras e temporárias. Note, meus irmãos, aí no próprio versículo: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós nos exultamos por isso, porque as provações são passageiras e temporárias. Os sofrimentos, as aflições, as dores pertencem a este mundo terreno, mas no mundo vindouro, na vida eterna, na glória, as dores, as provações, os sofrimentos, as aflições, isso que passamos aqui na carne, o pecado, as angústias, não existirão mais. Não existirão mais. Por isso que nós devemos nos exultar com alegria indizível, inexplicável alegria, porque as provações são passageiras, temporárias, efêmeras. E se necessário, o versículo continua: sejais contristados, significa sejais entristecidos por várias provações, como aí diz no verso 6, se necessário. Deus é que sabe quando é necessário, o momento que é necessário, as circunstâncias, Deus é que sabe, mas se necessário, sejais contristados por várias provações. E qual é o objetivo das provações, meus irmãos? A provação ou as provações produzem crescimento espiritual. Crentes íntegros, crentes maduros na fé, crentes compromissados com Cristo, crentes que perseveram. É isso que produz algumas características que a aprovação advém. Crentes maduros, compromissados com Cristo, íntegros. A nossa fé é testada. A nossa fé, ela é provada por meio da calmaria, por meio da tranquilidade, não
A nossa fé é testada, a nossa fé é provada por meio das provações. O crente só é talhado, o crente só é moldado e forjado pela pedagogia da provação. Aí mesmo quando Pedro ilustra isso com a questão do ouro, não é? Veja aí, o ouro perecível. Vou ler novamente, meus irmãos, o versículo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Note, meus irmãos, que o ouro é refinado quando é lançado no fogo. O ouro é refinado quando é lançado no fogo, onde as impurezas são queimadas. Na vida espiritual é a mesma coisa. É isso que Pedro quer dizer. A genuína fé também é testada pelo fogo, com o objetivo de Deus expurgar de nós toda a impureza, com o objetivo de Deus nos limpar. E Deus vai nos depurando, nos apurando pela sua graça, meus irmãos, pela pedagogia das provações em nossa vida. Mas, em terceiro e último lugar, o que fazer para combater o desânimo? Exulte com alegria indizível na salvação, porque essa promessa profetizada no passado pelos profetas foi cumprida. Foi cumprida. É por isso que nós devemos exultar com essa alegria indizível, porque essa promessa proferida no passado pelos profetas foi cumprida. Versos 10 a 12. Observe aí, meus irmãos, verso 10. Foi a respeito desta salvação. Veja só esses versículos importantíssimos. Que os profetas indagaram e inquiriram. Os profetas do Antigo Testamento, a respeito desta salvação, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Quando aqui a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos nos exultar nestas coisas, exultar com esta alegria, e vemos aqui que nós devemos nos exultar nesta alegria por causa da promessa profetizada no passado, e que esta promessa foi cumprida. E ele diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Os profetas do Antigo Testamento. A salvação não é algo novo. É isso que Pedro está dizendo. A salvação, meus irmãos, tudo há uma unidade perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Não era nada novo. A salvação já fazia parte do Antigo Testamento pela ação do Espírito Santo. Por exemplo, meus irmãos, os nossos irmãos no Antigo Testamento foram salvos no Cristo que viria por intermédio do Espírito Santo, que já operava no Antigo Testamento. Eles foram salvos pelo Cristo que viria, a primeira vinda de Cristo. Nós já fomos salvos no Cristo que já veio e ressuscitou por intermédio da ação do Espírito Santo. Agora aguardamos a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. Veja a ênfase, meus irmãos, no Espírito Santo. O Espírito Santo estava neles, ou seja,
nos profetas. O Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. Cristo estava agindo lá no Antigo Testamento por meio do Espírito Santo. E o verso 12 diz: a eles, veja, a eles quem? Os profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, para vocês, os leitores desta carta, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. O Espírito Santo que agiu nos profetas do Antigo Testamento, que fez com que eles indagassem, inquirissem, investigassem e profetizassem acerca da graça, é o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, como no verso 12 fala, é o mesmo Espírito que estava nos apóstolos, que foram aqueles que pregaram o Evangelho. É isso que nós devemos exultar, com alegria indizível, que não podemos explicar com palavras, na salvação, porque esta promessa proferida no passado pelos profetas foi cumprida. Por fim, meus irmãos, exultai. Eu quero te desafiar para que você pense e medite nessa palavra exulte. Exulte com alegria indizível. Exulte da salvação que Deus lhe concedeu, centralizada na pessoa de Cristo. Medite nesta palavra. Exultar, repito mais uma vez, é uma alegria, é um grau de alegria superior, não é minimizada, não é pequena. Devemos nos exultar na salvação. Exulte com alegria indizível, meus irmãos, na salvação, porque o alvo final da vossa fé é a salvação da tua alma, da minha alma, da nossa vida. Exulte com isso. Persevere. Exulte com alegria indizível da salvação, porque esta promessa profetizada no passado pelos profetas foi cumprida. Medite nisso. Medite nestas verdades eternas. Eu desafio a todos nós. Elas servirão de revitalização e renovação para a sua alma e para a sua mente. Com certeza. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Isso não é uma varinha mágica. Não se trata de um estalar dos dedos. É um processo. A fé é como o músculo que precisa ser exercitada constantemente, senão atrofia. Aos poucos, o desânimo, ele vai se dissipando. Eu creio nisso, meus irmãos. Ele vai desaparecendo, vai minimizando, vai sendo deixado de lado. Se exercitarmos a nossa fé, se meditarmos nesse texto, se meditarmos na palavra de Deus, e em lugar do desânimo, você terá uma explosão de alegria indizível da salvação que Deus lhe concedeu em Cristo Jesus. Exulte, alegre-se, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime nesta nova semana, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, a tua direção, o teu conforto, Senhor. Senhor Jesus, que cada um venha a aplicar a tua palavra no coração. E, Senhor, se houver alguém desanimado, que está ouvindo, que ouviu a palavra do Senhor, ou que vai ouvir durante a semana,
Senhor, em nome do Senhor Jesus, renova esta vida, revitaliza, tira o desânimo, tira a tristeza, Senhor, renovando esta vida com esse texto maravilhoso de promessas extraordinárias que renovam a nossa vida, que renovam o nosso interior. Nos ajude a exultar, ajuda esse irmão, esta irmã a exultar numa alegria indizível, na salvação que o Senhor nos concedeu por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E eu peço para que todos esses sentimentos pecaminosos que temos eventualmente sejam transformados, sejam mudados, sejam reparados pela graça do Senhor. Tira o desânimo, tira a tristeza, tira a apatia, tira a indiferença, Senhor. E ministra a tua palavra, a alegria da salvação em cada coração. Em nome de Jesus eu te peço, rogando por todos. Amém, Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.